Olá, eu estou aqui no meio dessa diversidade, como vocês podem ver. Pessoas representadas através desses bonecos, mas que pode ter voz. A humanidade precisa ter voz. Sou Elisete Leite Garcia, sou filha de Dona Noninha, uma retirante nordestina, que nasceu lá em Crato e na década de 50 veio buscar em São Paulo possibilidade de ofertar a seus filhos uma outra vida. Também sou psicóloga, sou psicodramatista, terapeuta de família e casal e autora do método Tatadrama. E esse meu depoimento é para contar para vocês, no longo de todos esses anos, 18 anos, quando nasceu esse projeto, de um sonho. E sonho, a gente sonha bem acordado, como diz minha prima Tuda. Mas antes de eu contar sobre o nascimento desse projeto, eu vou voltar um pouco na infância. Eu e Gertrudes, minha prima querida lá de Crato, brincávamos muito com essas bonecas de pano. Nossas mães, tendo uma vida muito humilde, né? Dona Naninha e tia Carmelita, à noite, à luz do candinheiro, fazia bonecas de pano com sobras de retalho, enchimentos de algodão, que vinha da própria árvore, às vezes até folhinha. Com agulha, linha, tecia uma diversidade de bonecos para a gente brincar. E a criança, tudo que ela vê no mundo adulto, ela representa com seus brinquedos. E isso nós vivemos também. As festas religiosas que a gente ia na praça e a gente brincava com nossos bonecos. Os casamentos, os guisados. Até a representação dos cangaceiros, que nos assustavam muito. Naquela época também, os velórios eram feitos na própria residência. E a gente, como criança, via tudo aquilo, mas nunca os adultos explicam para as crianças o que está acontecendo e não acolhe também os seus sentimentos. E as bonecas representavam para nós uma forma da gente também expressar o que a gente não tinha voz. E assim, até velório, a gente fazia com nossos bonecos. E essa lembrança tão rica, tão genuína, que foi passado de mãe para filho, ficou guardado na memória. Passou muitos anos, vim para São Paulo, mas toda a minha primeira infância, essas bonecas fizeram parte da minha história. E em 2001, eu já era psicodramatista e fui trabalhar com atletas na Corrida São Silvestre, Maratona de São Paulo e vários eventos dessa natureza. E eu comecei a criar um trabalho de preparação emocional para os atletas. Antes de uma corrida, trabalhei com atletas de elite, então já estava nascendo um mecanismo de ação do Tatadrama. Mas eu tinha um desejo de trabalhar com grupos de mulheres, trabalhar as inquietações femininas, dar voz a todos os sentimentos, das dores também. E foi assim que eu fui a Recife, apresentar um congresso num evento de criatividade, e na feira de Recife eu me deparei com essas bonecas e eu comecei a comprar todas. Só que todas eram só 20. E aí eu fui pro hotel, não vi a hora de brincar. E o psicodrama nos dá essa possibilidade da espontaneidade, da criatividade, dos jogos lúdicos. Eu fiz uma mandala na cama e comecei a brincar com todas as bonecas, todas as minhas facetas, né? E dei muita gargalhada, foi muito engraçado. E eu me afastei daquela cena e eu disse, nossa, acho que eu vivi uma autotele, que é eu me colocar no lugar da boneca e dar voz para ela. E como eu tinha o sonho, estava gestando um projeto com um grupo de mulheres, eu falei, vou usar essas bonecas de pano. E levei um susto tão grande. Era 18 mulheres. Um trabalho de 40 horas, 14 encontros de 2 horas e meia. E as bonecas fizeram parte dessa experiência que trabalhava os 5 sentidos, trabalhava a imaginação, a criatividade, falávamos de sexualidade, colocávamos o corpo em movimento. Só que as bonecas começaram a trazer tantos segredos, ter tanta voz, sabe aquele sentimento oculto que você não conta para ninguém?
Mas como o grupo se comungava, né? Tinha uma comunhão, tinha um poder falar dos sentimentos sem vergonha da sua dor, e sim ser acolhida pela outra companheira, pela outra irmã, pela intimidade que a gente criava, da possibilidade de uma se colocar no lugar da outra. Inclusive, teve uma boneca que uma participante, ela levou para sua casa, colocava no sofá, colocava na geladeira, colocava em todos os lugares e ninguém perguntou o que era aquele objeto. Foi muito profundo, porque ela foi transformando tanto essa boneca e no dia de dar voz às bonecas, a sua veio sem cabeça. Com uma roupa toda executiva, um colar de pérola, mas sem cabeça. Bom, era meu primeiro trabalho, eu fiquei assustada e disse, nossa, o que eu vou fazer com essa cena? Mas de repente, na hora que as bonecas tiveram voz, que a gente criou um palco para elas terem essa possibilidade de compartilhar todo o aprendizado e a troca, ela trouxe num palito de dente uma foto do tamanho do rostinho da boneca. E ela disse o seu nome. Eu sou Maria de Lourdes. Eu era mãe do Pedro, a esposa do João, a filha da Maria, a vizinha da Odete, a neta de não sei quem, mas onde eu estava? Então o trabalho fez com que ela resgatasse a sua identidade. E o sonho dela, quando ela parou de trabalhar para ser mãe e ficar totalmente voltada aos filhos, era de secretária. E o seu sonho era voltar a ter um papel, o papel profissional de secretária. Tanto é que a sua boneca, ao transformar, ela colocou um taier escuro com colar de pérola, colocou o sapatinho da Barbie, porque as bonecas têm esse tamanho. E foi muito lindo, foi muito emocionante ver a transformação dessa mulher, o empoderamento dela, que 6 meses depois veio me contar que tinha arrumado um emprego e tinha retomado toda a sua energia criativa. Bom, nasceu o trabalho e eu precisava de mais bonecas. E aí eu não podia adquirir de Recife, não era isso. Eu tinha que buscar na minha cidade, na minha terra natal, naquelas reminiscências da infância. Então eu liguei para a Tuda e para a Ana, minhas primas de lá, porque toda a família da minha mãe mora em Crato, todas as minhas tias, meus primos, um lugar que eu frequento muito. E Tatinha, tem aqui não tem mais essas bonecas aqui não. Prima, veja aí. E ela encontrou na feira também um pouco, não era uma quantidade grande, mas ela me mandou para o outro grupo de mulheres. E assim, teve a 3ª oficina. E eu pedi novamente e lá foi ela encontrar a dona Neinha da feira para comprar as bonecas. Já no outro grupo, dona Neinha não estava mais na feira. E eu precisava fazer o grupo de mulheres, porque eu fazia de 2 a 3 por ano, na média de 30 mulheres. E eu precisava ter muitas bonecas. Tuda, Ana, por favor. Fora que quando a gente ligava para lá, era aquela coisa de ligar no orelhão, passava alguém na rua, atendia, falava, já vou chamar, ligue daqui meia hora. Dali meia hora você ligava de novo e lá vinha a minha prima conversar comigo. E aí eu fiz um pedido, né? Fiz um pedido para Tuda, um pedido para Ana, que ela procurasse na comunidade, visse que mulheres que tinham esse saber de artesã. Procuraram, começaram a bater de porta em porta e encontrar quem podia fazer as bonecas. E aí uma dizia, olha, eu não sei fazer não, minha avó me fazia, mas eu acho que eu posso fazer a cabeça. A outra dizia, minha tia me fazia. Eu também brinquei com essas bonecas na infância. E nessa busca de saberes, já começou a pesquisação. Começou a aparecer mulheres que se juntaram através dos seus saberes e foi multiplicando isso. Eu queria mostrar as primitivas, né? Elas vinham tortas, às vezes enchidas com folha. Ela pegava o retalhinho que ela tinha na sua casa e fazia essas bonecas. Muitas vinham com um braço comprido, um mais comprido que o outro, pernas grossas, braços finos. E muitas vezes perdiam a cabeça no meio do caminho até chegar em São Paulo, porque vinham pelo correio.
E assim, Tuda, muito sábia e cuidadosa, falava, olha, vamos ver como que a gente pode fazer para ir melhorando a qualidade, porque as bonequinhas têm quebrado a cabeça, vamos costurar mais forte ali. E com muita delicadeza, ela foi passando isso que nós duas compartilhávamos, né? Porque algo acontecia dentro de mim. Sinceramente, além de ser Crato, a minha terra querida, também tinha uma coisa que eu sentia que algo estava acontecendo, o fenômeno. O fenômeno a gente sente, a gente intui. A gente intui que algo vai maior do que eu imagino. Pequenas causas, grandes efeitos. Meu coração dizia isso. E eu fui comprando bonecas. 50, 100, 200, 300, 500, 600, 1000. Chegaram até 1000 encomendas de uma vez. E quanta coisa ia acontecendo. Essas mulheres se transformavam. Uma parou de fumar. Tinha uma que estava encamada com câncer e levantou e começou a lembrar dos seus saberes, ensinou a filha, a neta. E ela disse que quando ela fazia as bonequinhas, ela esquecia da dor. E eu ia me apaixonando por todas aquelas histórias, né? E à medida que eu ia pedindo, as mulheres iam crescendo e foi aparecendo mais mulheres, mais mulheres. Aí eu fui apresentar um congresso, fui apresentar o trabalho do Tatadrama num congresso no México. E eu não tinha bonecas negras, acredita? Eu só tinha bonecas loiras e morenas. E aí uma pessoa me perguntou, mas você não tem bonecas negras? E eu não tinha me atentado. Imagina, eu posso mostrar aqui a Madrinha Antônia, que foi um personagem muito importante na minha vida, né? E aí eu fui pedir para elas. Não, já vou pedir 50 bonecas negras. Isso criou uma polêmica, criou um preconceito. O que eu estava fazendo em São Paulo com essas bonecas? Aquilo me deixou muito sentida. E aí, peguei a minha mãe e falei, mãe, vamos para Crato. Vamos lá fazer um Tatadrama para mostrar o que é esse método e o que eu faço com essas bonecas, com esses grupos de mulheres. E nos reunimos embaixo do pé de manga da minha mãe, que ela mantinha um sítio lá, muito gostoso, o qual a gente sempre frequentava. Fazia festas religiosas, reuniões de família, tinha uma alegria. E tinha um pé de manga de 50 anos. E era embaixo da sombra desse pé de manga que a gente se reunia. Então, quando eu apliquei o Tatadrama aos cantos dos pássaros, lá tem muito sagui, galinha cantando e ciscando pelo caminho, varrimos o terreiro, colocamos um lanche de macaxeira e fizemos uma tarde muito linda. E minha tia Lurdinha, que tinha 94 anos na época, foi a protagonista, que falou sobre a mulher criativa. E foi uma tarde encantadora. E foram percebendo o que era o Tatadrama, o quanto podia ajudar as pessoas, né? A partir dos seus sentimentos, de um espaço de poder transformar e buscar um sonho e colocar esse sonho primeiro projetado na boneca e depois dentro do seu coração. E com agulha e linha e tecendo as emoções, porque a agulha quando entra, tanto para elas que faziam quanto para a gente que recebia, é uma forma de eu penetrar por fundo dentro de mim. Porque cada um desses personagens aqui nasceu da imaginação, nasceu do coração. Pode ver, são singulares, nenhum é igual ao outro. Isso é arte, arte pura. Cultura, memória, arte e tradição. E assim, fizemos essa reunião e as bonecas... O trabalho aumentando, comecei a ir trabalhar em hospitais psiquiátricos, trabalhar com detentas, trabalhar com gestantes. Trabalhei com mais de 500 gestantes em vulnerabilidade social. E à medida que eu ia nesses lugares, eu ia pedindo para que elas pudessem fazer gestantes, enfermeiras, ciganas, loiro, moreno, idosos, né? Quando a gente ia trabalhar dos asilos. E sempre eu contava para Tuda... para que ela pesquisasse. Eu contava o lugar que eu tinha ido realizar o trabalho para que ela pudesse
pegar o perfil, a essência e contar para essas mulheres. E assim foi acontecendo. E eles se reuniam sempre embaixo da sombra do pé de manga da dona Naninha. Todo ano eu ia lá. Então se transformou numa pesquisação, porque eu estava com aquelas mulheres, vendo o crescimento, vendo as possibilidades e vendo as bonecas primitivas se transformar em arte pura. Tanto o que acontecia lá, quanto o que acontecia com as pessoas que escolhiam as bonecas. E fizemos um documentário, né, no outro ano, com essas mulheres. Fizemos também várias oficinas, utilizando o psicodrama e o sociodrama, para que elas pudessem ir se empoderando. Quando chegou, quase 7 anos depois, tinha 60 mulheres. E eu fiquei profundamente preocupada, porque eu sonhei que muita gente iria querer comprar bonecas. Só que eu fui uma interventora, fui a uma comunidade, fiz as mulheres sonhar, e agora o que eu faço? Eu já tinha um arsenal de bonecas, muitas. Para ser sincero, 20 mil bonecas. Essas que vocês estão vendo aqui, que ainda vão trabalhar muito. Já usei quase 6 mil, com trabalhos em vários lugares da América Latina, Europa, e em vários contextos sociais. Inclusive já foram para a universidade. Mas nesse dia em especial, meu pai já havia partido e nós íamos ter que vender o sítio da minha mãe. Aquele pé de manga não ia existir mais. Isso me partiu profundamente o coração. E nesse mesmo ano, lá em Crato, eu tinha que contar para as mulheres que eu sozinha não podia mais dar conta. Eu tinha que contar que aquele sonho talvez morresse ali. Mas que eu precisava delas para a gente ter ideias, a gente ver o que poderia fazer. Às vezes, elas chegavam tímidas. Isso que era lindo, porque para o Tatadrama, esta é a beleza. Mas para elas crescerem como artistas e artesãs, tinha que ter o aperfeiçoamento. E foi nessa descoberta, né, apresentando esses trabalhos, a tudo com muito cuidado, com muita atenção, foi aperfeiçoando isso. E quando chegou em 2007, como eu contei para vocês, tinha que vender o sítio da minha mãe. Isso me entristeceu muito. E nós fizemos a reunião com as 60 mulheres, né? Eu me emocionei demais, porque tinha que contar para elas. E aí tiveram a ideia. Não, nós vamos continuar fazendo boneca assim, mesmo que a gente não ganhe nada. A gente vai continuar. Mas agora nós não temos mais o pé de manga, como se fosse perder a identidade. E aí minha tia Carmelita tinha um pé de manga do lado no seu terreno. E foi aí que a gente refletiu que elas não eram bonequeiras do pé de manga, e sim bonequeiras no pé de manga. E a Tuda logo percebeu isso e disse, então a gente pode mudar para outros lugares. É uma percepção refinada que depois ela foi compreender com a sua sabedoria o que isso tomava de dimensão. E a gente fez uma procissão com aquelas 60 mulheres e fomos abençoar o outro pé de manga lá no terreiro ao lado. Muito emocionante, vendo todas aquelas mulheres abraçadas ao pé de manga. E eu de coração partido, porque estava se despedindo do pé de manga da mamãe, que tinha 50 anos. E hoje ele não existe mais, virou uma igreja esse espaço. Dá muita saudade, muita saudade. Mas como eu estava contando para vocês, nesse momento a doutora Maria Ivete Carbone estava lá, assessora científica do Tatadrama. Ângela, uma amiga artista plástica da Alemanha, que eu falei tanto de Crato, que ela quis vir ao Brasil e quando veio, ela foi a Crato junto com seu marido Klaus. E nós tivemos a ideia de visitar o prefeito. E aí eu contei para o prefeito,
sobre o projeto. Eu tinha muitas fotos, eu já tinha ido em muitos congressos, e aí contei para o senhor Samuel Araripe, que era o prefeito da época, que existia aquele grupo de mulheres, que existia aquele projeto, né? E fui pedir ajuda mesmo para ele, que assim, eu não tinha mais como continuar sozinha. Eu precisava que a cidade reconhecesse aquele projeto tão bonito. E assim, ele automaticamente percebeu, através das fotos, através de tudo que já tinha ido de congressos, mostrando e levando o nome de Crato, né? Não só as bonecas, mas o nome de Crato. E foi se formando a identidade das bonequeiras do Pé de Manga. Assim nasceu o projeto. E ao visitar a Secretaria da Cultura, o prefeito logo ligou para a Secretaria da Cultura, a doutora Daniela Esmeralda, e ela prontamente nos recebeu. Eu sempre fui uma pessoa de guardar histórias, então eu tinha todas as fotos, né? De todo o percurso que já tinha feito com as gestantes, em presídios, nos congressos no Brasil e fora do Brasil. E ela percebeu a beleza que tinha aquelas bonecas, ela se encantou com o projeto. E assim, a prefeitura reconheceu as bonequeiras no Pé de Manga. E as portas começaram a se abrir para elas. E a alegria da Tuda de ser reconhecida na cidade, junto com as bonequeiras, nossa, foi emocionante. E eu continuava comprando bonecas, mesmo assim. Nesse encontro também, voltando só um pouquinho lá, à sombra do Pé de Manga, antes da gente mudar, o Pé de Manga da minha mãe, dona Naninha, o doutor Hermano José de Souza, que trabalha na OAB e também tinha um projeto social, ele foi conhecer o projeto. Ele viu a reunião das mulheres, ele viu a beleza daquele encontro. E assim, ele guardou isso também na memória. Então já tinha o apoio da prefeitura, que começou a abrir portas e possibilidades para as bonequeiras, e doutor Hermano, se encantando com o projeto e sabendo o valor de projeto social, ele foi até a Universidade da URCA, e procurou a doutora Antônia Cileide Araújo, que era pró-reitora, que também abraçou o projeto e também começou a divulgar a existência disso. No ano seguinte, como todo ano eu ia para lá, o doutor Hermano abriu a possibilidade de fazer um tatadrama com as detentas, com o presídio, um grupo de mulheres no presídio. E elas fizeram um pedido ao doutor Hermano, que elas gostariam também de aprender a fazer bonecas de pano. Foi muito emocionante trabalhar no presídio de Crato com essas mulheres. E Tuda foi comigo, Tuda sempre do meu lado, a gente sempre fortalecendo uma outra. As coisas foram acontecendo nas divulgações. Eu estou falando de pessoas, mas pessoas importantes que foram aparecendo no caminho. Eu continuava comprando bonecas, eu continuava fazendo os trabalhos em vários contextos sociais. Essas bonecas já foram até para a USP, para a Unicamp, na Uniban, em várias universidades de São Paulo, atuar entre teoria e prática, né? E assim o jornalista Vicelmo, da Rádio Educadora, uma pessoa generosa, fantástica, também foi conhecer o projeto. E ele começou a nos convidar para dar entrevistas nas rádios e contar o que era o tatadrama e o que era o projeto das bonequeiras no Pé de Manga. Com isso, a cidade inteira foi ouvindo, sabendo, e elas foram tendo outras oportunidades. Foi uma pessoa que ajudou muito o projeto. Todas essas pessoas que eu falei abriram portas na cidade de Crato. Eu abri em outros estados, em outros lugares, mas na cidade de Crato nós temos que agradecer profundamente essas pessoas. O senhor Vicelmo também era, além de trabalhar na rádio, ele trabalhava no Diário do Nordeste. E ele possibilitou que muitas matérias saíssem sobre esse trabalho. Qualquer trabalho que eu ia fazer, um congresso, né, na Itália, em Roma, na Espanha, em Cuba, Chile, nossa, foram tantos lugares, na Alemanha, ele transformava isso numa matéria fantástica
mas valorizando o crato e as bonequeiras de pé de manga, valorizando as raízes de onde vinham as bonecas. Utilizava o conteúdo do Tatadrama, mas para poder possibilitar mais visibilidade para as bonequeiras. Seu filho também, Paulo Ernesto, da TV Verdes Mares, do Cariri, também possibilitou muita divulgação. E assim elas foram ficando conhecidas e reconhecidas na cidade, no Nordeste. Minha mãe ainda estava viva e eu contei para minha mãe: mãe, você não tem ideia a quantidade de bonecas que eu tenho e o que elas estão fazendo pelas pessoas, o que elas estão ajudando as pessoas. E minha mãe proferiu uma frase, que acho que foi o maior diploma que eu ganhei na minha vida. Ela me disse: filha, as bonecas terão o valor que você der a elas. Aquilo parece que assinava que voe, vá embora com o seu Tatadrama. Entre mundos e culturas não tem limite, confie. Confie no brincar, confie no transformar, confie no que você vem construindo. Porque esse saber nasceu da infância também. Toda criança tinha sonho de ter uma boneca grande, loira, que desse banho, que pudesse brincar. E eu tive a minha. Só que aconteceram algumas coisas meio difíceis. E eu prometi para minha boneca, quando eu tinha 6 anos, que um dia nós daríamos voz para todas as bonecas. Mas promessa de criança que eu nem tinha ideia desse pacto que eu fiz com a minha bonequinha. Não esquecendo minhas bonecas de pano, mas sonhando com outras possibilidades. Nessa época a gente já morava em São Paulo. E a criança apaga muitas coisas da memória. E eu também apaguei. E essas bonecas, além de trazer toda essa riqueza do crescimento das bonequeiras no pé de manga, que tem a Tuda como coordenadora, também foi para mim uma grande cura, uma grande transformação. Agora eu esqueci, é tanta coisa para contar, tantos fenômenos que foram acontecendo, tantas coisas ricas, que estou tentando organizar, né, a cronometragem do tempo. E no ano de 2009, quase 2010, eu ia levar as bonecas para um congresso em Roma, um congresso muito importante, o Congresso Mundial de Psicoterapia de Grupo. E eu ia apresentar nesse congresso a existência do Tatadrama e a existência das bonecas que vinham lá de Crato, contar a história das bonequeiras no pé de manga, a origem do trabalho, a origem dessa beleza que vocês estão vendo, dessa diversidade, dessa singularidade. E o Dr. Hermano, de novo, nos possibilitou uma visita ao senhor Vicente do Sebrae. Eu já estava confiante, a Tuda também, muito confiante no projeto, e já tinha outra qualidade. Então poderia adentrar em outros espaços também como artesanato. E aí abre as portas do Sebrae e abre outras grandes possibilidades. Hoje, se eu for contar a história de onde elas estão, vocês não vão ter... vocês vão se encantar. Eu acho que assim é um trabalho de pesquisa grandioso sobre empoderamento. Foi algo que aconteceu com essas mulheres na transformação da vida delas. Se você vê uma entrevista da Tuda, né, lá do início, e quem é ela hoje, acredita que até o Itaú Cultural já fez um documentário sobre as bonequeiras? Sim, fizeram parte de livros. Hoje nós temos artigos sobre o Tatadrama que fala o nome de Crato e leva essas bonecas. Um artigo científico na revista de psicodrama da Espanha, na revista de psicodrama de Portugal, na revista de terapia de grupos, essa que eu falei desse congresso mundial, também na Espanha. Fora muito material de jornal, muito documentário e muita história para contar. Eu queria apresentar a contribuição do Tatadrama no nascimento e na identidade das bonequeiras no pé de manga. Lá no sul do Ceará, vizinho de Juazeiro do Norte, onde mora o meu coração,
onde eu subi em árvore, eu brinquei, onde eu acredito nesse brincar. E eu agradeço profundamente Moreno, Psicodrama, que me deu possibilidade de brincar sem vergonha, de resgatar potencialidades inatas, não é voltar a ser infantil, mas a naturalidade, a espontaneidade. E foi assim que nasceu o Tatadrama. E foi assim que nasceu o projeto de economia solidária, Bonequeiras no Pé de Manga. Quais os meus sonhos? Eu tenho muitos. Esse foi um que eu apresentei para vocês. Mas o meu sonho é que nasça muitos pés de manga em muitos lugares desse país, como já tem acontecido no México, através do Tatadrama, do curso Tatadrama que eu dei por lá, no Equador e em muitos outros países. E que o brincar atravessa mundos e culturas. A arte, essa arte, é memória, cultura, tradição. E que também vejo o valor de tudo isso, preservar um bem da cultura popular brasileira, algo que podia se perder com toda essa industrialização, mas não. Ainda tem a agulha e a linha que costura emoção, que costura sentimento, que possibilita arte, mas possibilita também, através do Tatadrama, um trabalho profundo, terapêutico. O que eu posso dizer para vocês do Tatadrama, para estar fechando esse trabalho? Esta é uma boneca que eu apliquei o Tatadrama em mim. Eu andava muito cansada, porque assim, para fazer essas mais de 15 mil bonecas aqui irem mundo afora trabalhar, precisa ter muita energia e continuar acreditando no sonho. Então eu coloquei um manto azul, que seria uma proteção espiritual, né, para me fortalecer, minha saúde, meu otimismo, meu desejo de crescer e transformar sempre. Coloquei essas molas aqui, porque eu senti que eu estava precisando de mais flexibilidade, né, rejuvenescimento, para poder sonhar, criar, trazer novas possibilidades, inclusive para mim mesma. E coloquei asas para que eu pudesse voar. Porque às vezes quando a gente vai crescendo assim, de se mostrar, né, mostrar o que a gente está fazendo, existe uma cobrança muito grande. Que aí eu tenho que ser muito científico, eu tenho que saber falar muito, explicar. Não, eu acho que a gente tem que saber mostrar. Então essas asas, que eu não tenha mais medo de mostrar toda essa riqueza. De mostrar essa lágrima que pode correr agora de emoção, de gratidão. Eu acredito no ser humano, eu acredito na diversidade. Eu acredito que nós, através do amor, podemos possibilitar muitas coisas. Mas todos precisam ter voz. Essa multidão precisa ter voz. É um chega. Vamos criar possibilidades do norte ao sul, em todo o planeta, para que a gente plante sementes do amor. Esse é um jardim do amor que vocês estão vendo. Mas precisa acreditar, precisa insistir, precisa ter persistência, como a Tuda teve, como eu tive. Porque a gente se ligava, depois que a gente tinha telefone, né, que podia falar toda semana. Quando ela enfraquecia, eu puxava a mão dela. Quando eu enfraquecia aqui, ela puxava a minha mão. Então a gente precisa ter parceiros. E é isso que eu, como autora do Tatadrama, convido você, profissional, a vir aprender, a vir viver, a vir trocar e que a gente possa multiplicar. Que a gente possa fazer muitas outras mulheres que estão aí sem ter uma renda, uma possibilidade de crescer, poder talvez com uma boneca criar sua autonomia e seu empoderamento. Eu sou Elisete Leite Garcia, filha de Dona Naninha.